Jejum da Independência. Dia 6 de setembro, às 19h30, início do jejum de 12 horas, com o encerramento dia 7 de setembro, das 7 às 8 horas, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida, com a unção nos carros. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jejum da Independência. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, diga mesmo ano, naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Amém? Amém, amém mesmo. Vamos para Juízes. Diga comigo: quero acabar bem. Juízes 13. Juízes 13, do 1 ao 5, depois vamos para 24 a 25. Vamos nos preparar, porque vamos ler bastante sim hoje. Na quarta-feira nós falávamos de pessoas que são muito boas para começar, mas péssimas para terminar. Se nós falarmos de alguém que teve um excelente começo, não podemos nos esquecer deste que talvez poderia colocar como o primeiro da lista. Sansão. E para eu continuar, também vou pedir, como pedi na quarta-feira, que aqueles que assistiram uma determinada minissérie, que por favor se desligue daquela história. Ela acabou sendo levada muito mais entre a história entre homem e mulher, e nós precisamos ter espírito para entender a palavra, acima de tudo. O Sansão teve um excelente começo. Primeiro, ainda antes da mãe dele engravidar, o anjo já profetizou sobre ele, que ele seria um consagrado, que ele seria nazireu. Nazireu significa... era alguém que era consagrado a Deus. Que não podia estar perto de algo morto, de alguém morto. Beber algo alcoólico, vinho, bebida fermentada. Não cortava o cabelo. Ele era um consagrado. Então, eu estou dando esses detalhes, mas não tenho muita preocupação com isso. Quero que você se firme em que ele era um consagrado ao Senhor. Ele foi consagrado no ventre. Já a mãe dele teve que se abster de tudo isso. Não podia estar onde havia cadáveres, não podia beber nenhum tipo de bebida forte, não podia. Ela
já no processo de gestação, ela já sabia que tinha alguém consagrado a Deus no seu ventre. E ela já tinha que agir dentro daquilo que pedia uma pessoa consagrada. Ele já foi gerado consagrado a Deus. Quando ele foi profetizado, foi dito que ele era a pessoa que Deus tinha para começar toda a libertação de Israel. Que Israel, de novo, tinha feito o que o Senhor reprova e estava escrava e sobre o domínio dos filisteus. Então, o Senhor levantou alguém, preparou alguém para poder realizar essa grande obra. Eu fico encantada com isso, porque sabe alguém que foi, Deus planejou para ser um vencedor? Deus trabalhou para que fosse um vencedor? Sansão. Deixa eu ler e aí continua então. Juízes 13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Esse versículo aqui eu não precisaria nem explicar. Mas eu faço questão de parar um pouquinho para que você reflita sobre isso. Isso aqui deve causar temor em mim, em você, em todos nós. Israel voltou, significa que vivia fazendo o que não devia. Voltou a fazer o que o Senhor reprova e por isso foi subjugado. Por isso passou a viver derrotas. Porque voltou a fazer o que o Senhor reprova. Toda vez que uma pessoa volta a fazer o que Deus reprova, não é bênção que vai vir para a vida dela. Isso não tem como. Toda vez que uma pessoa volta a fazer o que o Senhor reprova, ela não pode contar com a bênção de Deus. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela. Ele disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Diga: consagrado a Deus desde o nascimento. Olha só, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha o que Deus tinha com ele. 24 a 25. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manaedã, entre Jorá e Estaol. Mas o Espírito do Senhor começou a agir nele. Ele tinha a bênção de Deus. Então ele já era uma pessoa abençoada. Juízes 15, 14 a 16. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, e as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela, matou 1000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento, fiz deles montões.
com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Agora olha isso aqui, ó. Olha o 3, 16:3. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e o arrancou com um tranca e tudo. Agora a porta da cidade, eu não tenho nem medidas nem peso disso, mas eram gigantescas, de madeira maciça, impossível quase de ser colocada, quanto mais de ser arrancada. Não só ele arrancou, como se fosse uma coisa sem força, sem uma coisa normal. E isso não era nada normal. E olha aqui, com os batentes, arrancou com os batentes na sua porta, não. Aquilo que estava chumbado lá, com um tranca e tudo, pôs nos ombros e levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Ele colocou nos ombros e subiu um monte, como se aquilo não fosse nada, como se fosse um saquinho de arroz. Então, ele tinha uma força extraordinária. Teve um começo incrível. Uma força que surpreende e nos chega a fascinar quando você começa a ler. Você tem curiosidade de conhecer. Você olha e diz, puxa, que pessoa é essa? Que poder é esse? Que coisa incrível. O Espírito de Deus se apossava dele. E nada podia contra ele. Ele estava amarrado com cordas novas. E quando o Espírito de Deus se apossou dele, virou como fibra de linho queimado. Matou 1000 homens sozinho. Você analisar 1000 homens. 1000 homens que ele matou, eram 1000 guerreiros. Os filisteus eram homens extremamente treinados para a guerra. É só você lembrar do Golias, que eles recebiam treinamento, iniciava o treinamento aos 5 anos de idade. Com espada, com lança, com tudo. Então, eram pessoas treinadas uma vida inteira para ser guerreiro. Eram pessoas que sabiam manusear uma espada, uma lança, e ir para a guerra, assim, para matar mesmo. E ele matou 1000, a arma que ele usou foi uma queixada de jumento, e ficou ali, era a força, era o poder sobre ele. Mas Sansão era um homem fraco emocionalmente. O que ele tinha de força física, ele tinha de fraqueza emocional. E ele tinha um ponto fraco que era o pior. Diga, ponto fraco. Você, eu, todos nós temos um ou mais pontos fracos. E é fundamental que se saiba quais são e que você trabalhe para ter controle sobre eles. Se você não sabe qual é o seu ponto fraco, ou se você ignora, você será fatalmente, certamente destruído por ele. O Sansão tinha muitas fraquezas, mas ele tinha um ponto que era a grande fraqueza da vida dele, que foi o que destruiu a vida dele. Ele tinha uma fraqueza por mulheres. Era a fraqueza dele. Era mulher. Mas cada um tem a sua. Um é bebida. Outro
se envolve com todo tipo de drogas, outro é o roubo. Ele é tentado a roubar, ele rouba. Ele rouba mesmo. Tem gente que o ponto fraco dele é a mentira. O que desgraça com a vida dele é a mentira. Tem gente que é o jogo. Nada o controla mais do que a jogatina. Ele não aguenta. Ele é viciado naquilo. E às vezes tem gente que não se dá conta e diz, não, eu só brinco. Não, mas ele já é viciado. Ele já é viciado. E é a destruição dele. Eu posso falar de muitos outros pontos fracos. Gente, por exemplo, que não tem controle nas finanças. Não tem. Pessoa não tem. É uma coisa, ela acaba de sair de uma dívida, ela está se metendo noutra. Ela não pensa para comprar, ela não tem, a vida dela não tem organização. E se você não tem disciplina nas suas finanças, você se arrebenta. Todo mundo deveria ter um livro caixa, onde ali consta tudo o que entra, mas principalmente o que vai precisar sair. Porque saber quanto entra, nós sabemos. Agora eu quero saber quanto eu vou precisar dispor daquilo para pagar as contas que eu tenho, que são necessárias, que estão ali ou os compromissos que eu assumi. Ou eu preciso saber quanto eu tenho de despesa mensal para eu saber se eu posso assumir mais um compromisso. Se eu não posso, eu tenho que dar um tempo para poder assumir. Eu vou acertar esse aqui para eu poder entrar no outro, porque senão eu desando com a minha vida. Por que muita gente vive endividado? Porque ele tem as questões, as contas que são permanentes, que é do mês, é o condomínio, a água, a luz, o telefone, o celular, a escola das crianças, tanto de combustível, tanto de mercado, eu não sei, essas coisas todas que a gente sabe que não tem como, você precisa comer, você precisa fazer mercado. Você tem um carro, tem que botar combustível, você tem que contar com o óleo que tem que trocar, com a revisão, com o IPVA, tudo você tem que contar. É verdade ou não é? Se você não conta, não organiza a sua vida, você se arrebenta. Então aí você não conta com aquilo, você tem que contar. Tal mês é mês de licenciamento, tal mês é mês de IPVA, tal mês é de eu trocar o óleo. Se você não se organiza, aí te pega de surpresa. O que você faz? Às vezes você não tem aquele dinheiro, precisa fazer, ou não faz, e depois paga multas violentas e às vezes até tem carro preso, ou funde o motor porque não trocou o óleo quando devia, etc. Ou faz dívida. Entendeu? Ou faz dívida. Eu tenho muitos outros assuntos, mas se a gente para um pouquinho, porque tem Deus quer abençoar a vida da pessoa, e se a pessoa não aprende várias vezes, o Sansão não se deixava ensinar, ele não aprendia. Se você pegar toda a história do Sansão, você vai descobrir que o maior problema dele é que ele não se deixava ensinar. Ele não aprendia. Por mais que as coisas aconteciam, bem, mal, ele nunca aprendia. Sabe uma pessoa que nunca aprende? Nunca aprende. Já passou por aquilo, sabe o que tem que fazer, mas não aprende. E eu gostaria muito que aqueles que não aprendem prestassem atenção na história do Sansão. Porque se você não se deixar ensinar, se você não aprender, você está fadado a ter um fim muito ruim. E na Bíblia está na palavra do Senhor, isso é uma profecia para nós, que o final das coisas é melhor do que o início. E na vida do Sansão, era para ele ter tido um final melhor ainda do que o início dele. Ele teve um início bom, mas um final horrível. Ele terminou muito mal. Então, se você não sabe até hoje controlar a sua vida, é uma fraqueza. Você não é do sim, sim, do não, não. Tem gente que a fraqueza dele é ser enrolado. Ele é enrolado. É enrolada.
Sabe aquela pessoa enrolada? Tudo na vida dela está enrolado. Mas por que está tudo enrolado? Porque ela é enrolada. Ela enrola os outros e ela acaba sendo enrolada também. A vida dela é desorganizada, é bagunçada. E se você... E outra coisa, você não arruma uma vida se você não parar para arrumar. E se você para e diz assim, eu não sei por onde começar. Começa arrumando o que está diante de você. Começa. Das mínimas às mais. Senão você nunca vai arrumar a tua vida. Deus te dá condições para arrumar, você vai lá e desarruma de novo. Deus organiza a tua vida, daqui a pouco você está desorganizado de novo. É muito fácil, se você não mudar, você volta em 2 tempos a desorganizar a tua vida todinha. Você fica por um tempo organizado. Depois vira uma bagunça. Eu particularmente acho que algumas pessoas não nasceram para ter cartão de crédito e nem cheque. Ele devia botar isso na cabeça. Enquanto eu não aprender, eu não vou ter. Se eu tiver dinheiro, eu compro. Se eu não tiver, eu não compro. De verdade, eu penso que algumas pessoas não deveriam ter. Porque ele vai se meter em encrenca. Um cartão de crédito nas mãos dele, um cheque com um pouco de limite, é uma bomba. Ele vai se arrebentar. E eu penso que algumas coisas a gente tem que entender. É igual um alcoólatra. Ele foi liberto, ele foi. Mas deixa ele facilitar e pegar mais um copinho de cerveja ou de vinho, achando, não, eu tenho controle, eu tenho controle, total controle. Pode ser que ele volte de uma vez. Uma pessoa que sempre se drogou. Não, é só um tragozinho, um baseadinho, uma coisinha. Não, é só uma carreirinha de cocaína. É só um cheirinho. Nada mais. Ele volta. E eu penso que algumas pessoas... Bicho, a senhora tá pegando algo tão pesado. Mas isso é pesado. Tem famílias, casamentos sendo destruídos por causa dessa bagunça na vida financeira. Por causa dessa bagunça. Tem gente que não dá. Porque se uma pessoa organizada casa com alguém muito desorganizado, vai chegar num ponto que ou ela vai realmente olhar para aquilo e dizer, não vou mais me meter, você então está na mão de Deus e agora o que você fizer é problema seu. Ou ela vai passar uma vida inteira sofrendo, que na verdade não tem como você desvincular. Você pode até tentar. Mas você sempre acaba sendo atingido. Até porque aquilo respinga na pessoa. Isso é muito ruim. Não tem nada pior do que uma pessoa correta casar com alguém que não é correto. Isso é uma encrenca para o resto da vida. Que Deus guarde. Eu sempre falo isso, uma coisa para as pessoas, principalmente para os solteiros. Busca bastante de Deus e veja antes de se meter num problema. Que se meter numa encrenca, meu amigo, depois aquela encrenca talvez vá para anos. Entendeu? Ou às vezes até para uma vida inteira. Então, a pessoa tem que pensar em absolutamente tudo. E Sansão não pensava, ele era um sujeito emotivo, arrogante, era uma pessoa que não pensava para fazer as coisas, tinha uma força, era consagrado a Deus. Deus planejou um futuro incrível para ele. E ele fazia uma besteira atrás da outra. Por exemplo, ele começou quebrando o voto de Nazireu. Ele não podia chegar perto de um cadáver. Ele chegou. De um leão morto. Ele não podia. Ele não podia beber bebida fermentada. O casamento que ele escolheu errado, porque ele estava ali para libertar Israel dos filisteus. Ele escolheu uma mulher filisteia para casar. Era para libertar Israel dos filisteus, ele escolhe uma mulher filisteia para casar. O casamento dele foi regado a bebida. E por fim ele conta o segredo dele e tem o cabelo cortado. Então ele já começou quebrando o voto de Nazireu. Fazendo uma besteira atrás da outra. Ele era um homem que tinha uma fraqueza violenta por mulheres. Casou-se com uma mulher filisteia, foi uma ruína. Dormia com prostitutas. E por fim teve um caso com uma mulher que ele sabia que estava sob o comando dos inimigos.
Ele sabia. Mas a sua arrogância fazia com que ele pensasse que ele tinha controle sobre tudo. Ele foi brincando, ele flertou, ele foi flertando com o pecado, com a desgraça, até que a desgraça tomou conta dele. Esse é o problema das pessoas, elas vão flertando, elas vão brincando com o mal. Até que ele encontrou alguém que era igual a ele. Porque ele tinha uma força extraordinária, mas ele tinha um caráter desprezível. Um sujeito volúvel, fraco emocionalmente, inconstante. E aí você deve, agora, acima de tudo, procurar, e com muito realismo. Essa é a minha fraqueza. Tem gente que tem uma fraqueza, ele não consegue dizer não para os outros. E a covardia dele em dizer não, em não dizer não, faz com que ele se meta nas mais absurdas encrencas. Ele não sabe, é uma covardia. Ele não consegue nem ouvir. Se você começar a falar sobre os erros dele, vai dando um mal-estar que ele não quer nem te ver, ele quer sair de perto. Não aguento ouvir a verdade. Não aguento ouvir a verdade. Se você insistir em falar a verdade com a pessoa, ela vai passar mal. O Sansão, quando ele foi pressionado, ele não suportava ser pressionado. Eu vou ler para você já. Ele não suportava. Quando ele foi pressionado, a Bíblia diz que ele chegou a ter vontade de morrer. A ponto de morrer. Porque eu não aguentava. O Sansão teve oportunidade de mudar, de sair daquele problema. Ele teve oportunidade, ele teve muito tempo. Porque ele liderou Israel por 20 anos. Durante todo esse tempo, ele podia ter trabalhado a fraqueza dele. Mas era o tipo de pessoa que não aprendia nunca. E se você não aprende, você não vence. Não importa. Se você não aprende, você não vence. Você pode ter muita força, não ser uma pessoa dizer assim, eu não sou preguiçosa, eu trabalho, eu sou guerreiro, eu luto para isso, isso e aquilo. Você pode apresentar tudo, mas se você não aprende com seus erros, por que Deus não me abençoa? Você não aprende com seus erros? Meu Deus, mas eu busquei, eu fui no jejum, eu fiz isso, aquilo. Você aprende com seus erros. Você muda, você tem a oportunidade de mudar coisas, mas você não muda. Se você não aprende, se você não para detectar, essa é a fraqueza da minha vida, eu tenho uma fraqueza, e você tem que entender uma coisa. Uma fraqueza, ela pode ser controlada, mas ela estará lá se você vacilar com ela. Todos nós temos uma fraqueza, ou mais de uma. Mas todos nós temos uma que pode ser fatal. E esta uma, se você não tiver controle sobre ela, ela vai destruir com a sua vida. Ela precisa ser controlada. Você precisa ter controle, disciplina. Quando ele escolheu a mulher filisteia, sabe o que ele falou para os pais? Eu quero essa porque só essa me agrada. Ou é essa ou não é ninguém. Eu não vou aceitar. Quer dizer, peraí, mas você está aqui para libertar os Israel dos filisteus e você vai lá casar com uma mulher filisteia? Mas eu quero isso, acabou. Ele não parava para pensar, isso não é bom, isso não é certo, isso não é correto, não é o que eu devo fazer, não é o que Deus tem para mim. Ele não parava.
E se você não para analisar as coisas na tua vida, sabe por que a minha vida não está andando nisso? Por causa disso. Sabe por que a minha vida não está prosperando nisso? Por causa disso. Eu preciso ter controle sobre isso. Eu preciso mudar isso na minha vida. Espera aí, eu tenho consciência de que essa é a minha fraqueza. Então eu preciso vigiar o tempo todo. Porque senão, eu posso retroceder. Eu posso retroceder. E se eu retroceder, vai ser a minha ruína. Uma pessoa que para de fazer uma coisa e ela volta a fazer, normalmente ela volta a fazer com muito mais força. A própria Bíblia fala disso. Então, é fundamental que se aprenda. Às vezes eu olho para pessoas, elas têm tudo para serem imensamente felizes, bem-sucedidas e etc. Mas não são. Por quê? Porque não têm controle sobre si mesmas. Quantas pessoas que têm oportunidade de mudar ao longo da vida e não muda? Não muda. Você conhece elas há um tempo, vai encontrar com elas tempos depois, está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu penso assim, eu quero um bom fim. Mas eu sei que não será fácil ter um bom fim. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, num seminário, de 25 seminaristas que estavam estudando teologia por uma determinada igreja para serem pastores. Fizeram essa pesquisa que até os 65 anos, 20 deles já haviam desistido. 20 deles. Apenas 5. E alguns deles ainda não tinham chegado aos 65. Você vê que algumas pessoas, elas até fazem boas escolhas um dia, mas não conseguem mantê-las. Até mudam por um tempo, mas não conseguem manter aquelas mudanças. Para sempre, que é o que vai fazer a diferença. O Sansão foi um homem de uma força extraordinária, que viveu situações que nos encanta, um homem matar 1000, com uma queixada de jumento. Um homem que arrancou a porta da cidade com batente e tudo, carregou nas costas, subindo uma colina. Um homem de uma força, um homem consagrado ao Senhor, mas um homem volúvel, um homem fraco, um homem que tinha talento, mas não tinha caráter. O que adianta você ter talento, mas não ter caráter? Você ter tudo para arrebentar, mas não ter controle sobre suas emoções, um sujeito emotivo, temperamental, como era o Sansão. Morreu de uma forma, ele matou muitos filisteus, até mais do que quando estava em vida, mas morreu, perdeu a própria vida, estava cego. Terminou seus dias, não da forma que foi planejada por Deus. Quem é que quer um fim desse? Ninguém. Cego. Vamos aqui terminar Juízes, que eu ainda tenho outras referências. 4, Juízes 16, já estou no 4 agora. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força.
E como poderemos dominá-lo? Para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Uma pergunta dessa. Ele já sabia que ela estava amando dos filisteus. Você vê como tem gente que brinca com fogo. Ele brinca com o perigo, ele brinca com o diabo, ele brinca com o pecado. E o pecado, você pensa que ele vai te levar numa direção, ele vai te levar muito longe daquilo que você gostaria para a tua vida. E o pecado sempre cobra um preço muito além do que você quer ou seria capaz de pagar. O preço é muito alto. Sempre muito alto. Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Isso é conversa? Respondeu-lhe Sansão, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela, olha só como tudo era tão planejado, estava na cara. 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila a Sansão, você me fez de boba? Mentiu para mim? Agora conte-me, por favor, como pode ser amarrado? E disse, se me amarrarem firmemente com cordas, que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. E ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão, agora você me fez de bobo e mentiu para mim? Diga-me como pode ser amarrado. Olha só quanta oportunidade sai fora disso. Estava na cara. Mas a Bíblia diz aqui, ó, ele se apaixonou. Ele se apaixonou. E aí ele queria se convencer de que ela não era tão ruim como ele sabia lá dentro que era. Que aquilo não era um laço para pegá-lo como ele tinha certeza que era. Sabe quando você quer se convencer de uma coisa que está na cara? Que você não está tão errado assim? Que não é de todo ruim assim? Que não é bem assim? Mas está na cara. Deus está te mostrando. Está deixando bem estampado para você ver. Sai disso. Não se envolva com isso. Para com isso. Muda isso. Mas a pessoa vai levando, vai insistindo, vai tocando, vai se deixando levar. Treze. Ele respondeu, se você tecer um pano e as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e os prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama? Se não confia em mim. Ó o diabo. Essa é a 3ª vez que você me fez de boba. E não contou o segredo da sua grande força. Isso aqui é mais ou menos a vozinha da serpente falando com Eva. Que foi mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhum fruto? Não, só daquele que está no meio do jardim. Porque Deus disse que nós vamos morrer.
mas certamente não vão morrer. Sabe o que é isso? É que Deus sabe que se vocês comerem, serão iguais a Ele. É só por isso. É que Deus não quer ninguém para competir com Ele. E a estúpida creu mais no diabo do que em Deus. Muitos fazem isso. A palavra vem. Mas aí, um usado pelo diabo, o mundo, que jaz no maligno, fala uma coisa. Gente que não conhece a Deus, que prega um evangelho da porta larga. Aí vem e diz, não, mas não é bem assim, não precisa de tudo isso. Não é assim. E você lá dentro sabe da verdade, mas você quer se convencer que realmente não é bem assim para favorecer a sua carne. É o que o Sansão queria se convencer que a Dalila não era tão ruim assim, ele tinha controle sobre a situação também. Ele gostava dela, estava apaixonado por ela, então eu vou ignorar todas as evidências e fatos, tudo que está diante de mim. Eu vou ignorar. Eu quero me convencer que isso é bom para favorecer a minha carne. Quantas vezes as pessoas querem se convencer de uma coisa que elas lá no fundo sabem que está errado. Que não vai terminar bem. Que Deus não está naquilo. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força, importunando-o o tempo todo, importunando-o o tempo todo. Ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. É exatamente essa atitude do diabo comigo, com você, com as pessoas. No ponto fraco. O diabo sabia qual o ponto fraco dele. Era a mulher. Nesse caso, agora Dalila, que ele já estava apaixonado. Então, o diabo usou Dalila para cansar Sansão. Para importunar. Para tentar. O diabo, ele continuamente faz isso na vida das pessoas. Ele quer cansar você. Ele vai minando, ele vai te assediando, ele vai investindo. Ele vai trabalhando até fazer você ceder. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo para que ele fuja de você. Se você não se sujeitar a Deus e resistir, a palavra é essa, resistir. Resistir. Se você disser assim para mim, bispa, é fácil vencer uma fraqueza? Não. É fácil ter controle sobre uma fraqueza? Não. Não, claro que não. É uma fraqueza. É algo que nos atinge, que mexe com a gente. Que pode nos desestabilizar, descontrolar. Desequilibrar, é uma fraqueza. Fraqueza é algo que tem poder sobre nós. Ser forte, na verdade, é você saber o que é certo. E se manter naquilo, independente do que alguém ou situação pense ou ache. E não é fácil você saber isso aqui é certo. E eu vou me manter nisso aqui, ainda que o mundo diga contrário, ainda que a minha carne diga, ainda que tudo diga, é assim que eu vou ficar. Não é fácil. Não é fácil pelo que é certo. Porque muitas vezes o que a gente quer, não é certo. Não é fácil. Eu não venho aqui para pregar, trazer uma mensagem de fantasia para você. Você tem que ter consciência, realismo. Tem coisa que não é fácil.
Tem situações que para você vencer aquilo requer uma força muito além. E é assim que você vai vencendo o mal, à medida que você vai colocando força em fazer o que é certo, em resistir, em ter controle sobre você. É assim que você vai vencendo. Não tem outra maneira de você vencer. É impossível vencer de outra maneira. É você resistir a uma coisa. Espera aí, eu quero isso, mas isso aqui que é certo, então eu vou resistir. Eu queria muito fazer isso aqui. Eu queria muito ceder para isso aqui. Mas eu sei que isso aqui está errado. Então eu vou resistir. E resistir a algo que te seduz, ou que é algo que você não tem muita força ou poder em relação àquilo, aquilo é mais forte do que você. Você vê, tem gente que você não entende. Ela se mete em encrenca porque ela não consegue dizer não. É uma covardia, ela chega a fugir. Ela mente que ela não está, ou que ela isso e aquilo, porque ela não consegue, é além dela. É um desafio para ela. E se ela não começar a enfrentar os medos dela, a covardia dela, ela vai morrer daquele jeito. E é onde muitas pessoas falam por quê? Porque muitas perguntas em relação às vitórias está relacionada à sua conduta, o seu caráter. Por que algumas pessoas chegam, elas têm um avanço muito grande e outras ficam patinando? Tem a ver com o caráter da pessoa. Gente, tem gente que tem uma tendência para fofoca, que é a fraqueza dele, ele é fofoqueiro. Tem o demônio da fofoca nele. Ele gosta de saber da vida dos outros, ele gosta de falar, ele gosta de cuscuiar, ele sabe de tudo. Eu, por exemplo, particularmente, toda vez que uma pessoa sabe demais da vida dos outros, eu tenho medo dela. Porque ela vai saber muito da minha daqui a pouco. Compreendeu? Certamente ela vai se interessar. E gente que é envolvido com fofoca, ele nunca está envolvido só com a verdade. Porque em fofoca tem sempre acréscimos, mentiras. Tem gente que a vida dela é movida para essa direção. Ela é assim. Então, tem muita coisa que nós podemos falar. Que o diabo usou a Dalila para ir levando Sansão num ponto que ele, que não suportava ser pressionado, chegou ao ponto de morrer. E é verdade. Tem gente que quando ela é pressionada, parece que dá até um sufoco aqui, ela quer sair correndo. Ela não quer ouvir. Você quer ver se pegar uma pessoa que não gosta de ouvir e ela está dentro de um trânsito violento e ali você fala, agora eu te pego, criatura. Agora você vai ouvir, porque você não tem para onde correr. A pessoa tem vontade de abrir a porta do carro e sair correndo. Entendeu? E esse tipo de gente só tem um jeito, você pegar ela num trânsito violento que ela não tem para onde correr. Para ela poder ouvir o que ela tem que ouvir. Porque tem gente que não gosta de ouvir e tem desespero de ouvir. E depois a gente conversa. Depois vai jogando, não quer ouvir. Eu chego ao ponto de morrer, não quero ouvir. E assim por diante. Quantas pessoas que até hoje não pararam de jogar? Quantas pessoas que até hoje não pararam de mentir? E vamos falar da fraqueza. O Sansão, o início do fracasso dele, a fraqueza dele era mulheres, mas cada um tem a sua. Não necessariamente que seja essa, para a maioria, no caso dos homens, porque tem homem que o problema dele não tem nada a ver com mulher. O problema dele é outro, bem diferente. E mulher também, assim por diante. Não tem nada a ver com homem, tem outro. Mas tem pessoas que o problema, a fraqueza é homem, a fraqueza é mulher. É capaz de virar as costas para tudo em Deus por causa de um homem ou por causa de uma mulher. E o Sansão destruiu com a vida dele. Por causa disso. Ele sabia o que estava errado. Era uma fraqueza na vida dele. E ele não deu atenção.
E eu vou voltar a dizer isto. Fraqueza é uma coisa que está lá e precisa ser controlada, administrada, vigiada, porque se você não controlar, não vigiar, não se disciplinar, ela vai ter controle sobre você de novo. Entendeu? E às vezes a pessoa não para pensar nisso. Se no teu caso a fraqueza for a mesma do Sansão aqui, ó, se for mulher, se for homem, se você não começar a botar um ponto final, um controle total aqui, porque se o diabo controlar a sua mente, ele vai controlar a sua? Diga vida. Diga, se o diabo controlar a minha mente, ele vai controlar a minha vida. Se ele controla a tua mente, ele controla a sua vida. Totalmente. Então, se você não disciplina seus pensamentos, se você tem uma fraqueza para essa direção, você vai cair. Você vai cair. E muitas pessoas têm caído em várias áreas da vida, porque ela não tem controle sobre aquela fraqueza. E o diabo sabe qual o seu ponto fraco. E ele sempre vai te tentar naquela área. Se você já roubou, tem gente que ela tem isso. Ela é tentada a roubar. E quando nós falamos de roubo, é aquela pessoa, ela trabalha numa empresa e ela lida com uma coisa, ela tem um sócio, e ela, na hora ali, ela desvia mesmo. Às vezes não é grandes quantidades, mas de pouquinho em pouquinho ela vai desviando. Isso aí a gente sabe. A gente sabe. Dinheiro, se uma pessoa não tiver controle, ela é tentada. E a mentira. Aí eu vou ficar aqui repetindo. E aí a gente abre o leque, porque aquilo que eu não lembrei, aquilo que a gente não precisa dar todos os exemplos, para cada um saber qual o seu ponto fraco, ou os seus pontos fracos. Todo mundo tem. E ele precisa estar sob controle. Se uma vez o diabo te pegou naquela área, ele vai tentar te pegar de novo. Ele vai tentar te pegar de novo. E assim por diante. Você tem que começar a exercitar. Você vai no shopping. Eu fiz os meus cálculos aqui, minhas contas. Eu não posso gastar esse mês mais. Tá bom, eu vou. Só que tá aqui, eu vou largar o cartão aqui em casa, vou largar o talão de cheque, eu não vou comprar. Eu vou me disciplinar nisso, eu não vou comprar mais. O mês que vem eu compro. É fácil para quem tem uma fraqueza para compra? Para gastar? Não pode ver um negocinho novo? Todo mundo gosta. Poucas pessoas não são consumistas, não liga muito, não liga para consumo, para gastar. Mas você tem que saber onde você põe seu pé. Senão você se arrebenta. É bom comprar uma coisinha nova? Quem disser que não, é bom. É bom. Mas como muita coisa é boa. Tem muita coisa boa. Que é bom para a carne. Que você disser assim, esse é ruim? Não. Não é ruim, não. Não é ruim, não. É mentira. Tem muita coisa que é muito boa, mas peraí. Isso aqui não agrada a Deus, isso é ruim para mim. Isso desgraça com a minha vida, isso arruína comigo. Certamente, a paixão que ele sentiu por Dalila, os momentos que ele estava com ele, eram ruins? Não, devia ser bom. Só que aquilo espiritualmente era a ruína da vida dele. Carnalmente era bom.
Mas espiritualmente, a desgraçou com ele. Entendeu? Entenderam? Desgraçou. Então, a gente tem que ter essa consciência. A maioria das coisas que são boas que a carne gosta, se a carne gosta, é boa. É bom para a carne, é bom, agrada. Mas aí você tem que ver, peraí, isso aí é bom para o espírito? Isso aqui era a ruína dele. E ele foi vendo. E quantas pessoas que estão... As coisas estão na cara delas. E elas não reagem. Elas não cortam aquilo da vida. Elas não param com aquilo. Estou a ponto de morrer. Você tá, olha só, olha que nível que chega uma pessoa. Ela chega ao ponto de morrer por não aguentar uma pressão, sabe que aquilo é errado. Por que ele não se livrou daquela pressão? Ele tinha poder, empurrasse aquela mulher e dissesse, minha filha, vai procurar a tua turma, vou embora, vou fazer o que Deus tem para mim. Vou fazer o que Deus tem para mim. Não. Ele estava a ponto de morrer e não reagia. Então eu vejo que algumas pessoas que já estão ao ponto de morrer, de tanto problema e não reagem. Estão ao ponto de morrer de tanta dívida, de tanta coisa enrolada na vida, de tanto problema dentro de casa. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Isso entra? Entra aqui? Tem que entrar. Tem gente que está ao ponto de morrer. Eu estou morrendo já. Eu estou aguentando, mas não aguento mais. Lá em casa falta isso, falta aquilo. Lá em casa não tem paz. A minha vida está uma bagunça. Eu não sei o que cacudo. É tanto problema. Bom, você sabe o que fazer? Eu sei, então faz. Então faz. Ele estava ao ponto de morrer. E não, com aquela situação, sabia o que tinha que fazer e não fazia. Então, você vê como é que o diabo escraviza a vida de uma pessoa? Ela chega ao ponto de morrer com um problema, sabe o que tem que fazer para mudar aquilo, mas não muda. Está morrendo aos poucos com o problema. E sabe que tem que tomar algumas decisões importantes, modificar coisas importantes, mas não muda. Não muda. Por isso ele contou, olha aqui, ó, o diabo, olha o que o diabo fez com ele. É o que ele faz com muitos. Chega a pessoa, vai minando, ao invés dela reagir de forma correta, faz isso aqui, ó, cede para o capeta. Por isso, ele contou o segredo. Era para ele ter feito isso? Não era. É revoltante, um homem com tanta força física, tanta fraqueza emocional, meu Deus. Um homem que matou 1000 com uma queixada de jumento, não teve controle sobre as emoções. Jamais passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus, fez exatamente o que ela tinha feito das outras 3 vezes. Subam, mas esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ele, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Olha o que o diabo fez. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. O Espírito de Deus, a unção deixou. Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, por favor, vamos juntos aqui, ó. Ele acordou do sono e pensou, pensou. Vamos juntos, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Você viu o pensamento dele?
como eu me safei das outras vezes, vou me safar agora. Como eu me livrei das outras vezes, vou me livrar agora. Como eu me dei bem das outras vezes, vou me dar bem agora. Tem gente que é em cima desse pensamento que ele está seguindo. Ah, não, eu já dei um jeito antes, eu vou dar agora. Eu já dei um jeitinho antes, eu vou dar agora. Eu tenho um controle. Ele acordou já pensando, tô tranquilo. Do mesmo jeito que eu me livrei das outras vezes, eu vou me livrar agora. Só que ele tinha, o estúpido, não tinha se dado conta que a mesma coisa, o que ele tinha falado para ela antes, ela tinha feito. Então, consequentemente, se ele tinha contado para ela sobre o cabelo, ela ia cortar. Ele sabia que ela não era confiável. Sansão não era íntegro com Deus. Faltava integridade. Isso fazia com que ele não fosse uma pessoa de confiança. Ele plantou isso no reino. E sabe o que aconteceu? Acabou encontrando alguém que também não era de confiança. E o que você planta, você colhe. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Ele acabou virando escravo daqueles que ele foi levantado para libertar Israel. Agora eu vou mais rápido, que eu vou mais ler, porque não há nem o que explicar. Vamos para Mateus 26, 41. Vamos juntos? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga, o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos para Gálatas 5. Cinco, 16 e 17. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito com o outro, um com o outro, de modo que vocês não fazem, de modo que não fazem o que desejam. Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar, ele permitiu isso. Ele se deixou enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Vamos juntos? Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ok? E não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o que é certo. Não se canse de fazer o que é certo. Pois ao seu tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Vamos para 1 a João. Não é o João agora, o 1 a João, lá no final. Perto de Apocalipse. 1 a João 2. 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 1 João 3, 7 a 10.
Essa palavra é muito forte, ó. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. O que Sansão permitiu? Que enganassem a ele. Ele foi enganado porque ele deixou. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, o que está escrito aí? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é o quê? Ok? Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do? Ok. 1 João 4,6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 5, 18 a 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder de quem, gente? Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Então, se alguém disser assim, eu não sei o que fazer, eu não tenho entendimento. Tem. Foi nos dado. Você sabe. Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 3 João 1 e 11. Amado, não imite o que é mal. Vamos juntos? Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Coloque-se em pé e a mão no coração, por favor.